Você é sim uma pessoa-chave para algo que Deus tem a realizar. Esther era uma mulher completamente improvável. Esther era de uma nação vencida de guerra. Então ela nem vivia na nação dela, ela tinha sido exilada. Ela e o seu tutor, né, seu primo Mordecai, tinham sido exilados, moravam na cidadela de Suzã, uma órfã. Esther não tinha o seu pai e a sua mãe, era criada por esse primo. Era judia, numa nação onde as pessoas judias eram mal vistas. Era um povo mal visto, era um povo de segunda classe. Esther era simplesmente improvável. Esther era o tipo de pessoa que nela mesma não tinha nenhuma perspectiva de algo extraordinário, algo que superasse a visão das pessoas, as expectativas das pessoas. Mas Deus levantou Esther. Deus trouxe Esther para o centro de todo o cenário. Deus trouxe Esther para o protagonismo daquele momento da nação e do povo judeu. Então, o que eu quero trazer para você nessa pequena série de estudos, na verdade, é o conteúdo do livro Fator Esther. Esse livro foi lançado em 2021 e ele tem uns capítulos muito bem marcados a partir do nome Esther. Então, hoje eu vou dar uma introdução e eu gostaria que você ficasse aqui comigo e acompanhasse essa trajetória do que Deus confiou a mim dessa mensagem de Esther. Todas nós nos sentimos em algum momento das nossas vidas, se não a vida toda, pessoas improváveis, pessoas comuns, mais uma pessoa na fila do pão, mais um tom de cinza na multidão. Mas eu quero que você tenha uma perspectiva de que você é sim única ou único, uma pessoa especial, singular, que Deus fez de uma maneira extraordinária. Você já leu o Salmo 139? Salmo 139. Davi está dizendo a Deus que ele reconhece que foi feito de uma maneira singular, extraordinária e especial, e que sim, os olhos do Senhor estavam contemplando o seu corpo informe sendo tecido no interior do ventre da sua mãe. Nossa, que poético e muito revelador. Pensando que há, 3.000 anos atrás, foi o momento da vida de Davi. E, gente, não precisa ir muito longe, né? Dentro do século XX ainda, não se sabia, não se tinham detalhes precisos sobre a formação de um feto no ventre da mãe. Não tínhamos ultrassom, não tínhamos exames invasivos, exames de imagem. E Davi teve esse vislumbre de como uma vida é tecida dentro do ventre da sua mãe, né? Quando os ossos ainda estavam sendo formados. E Davi reconheceu e confessou: Senhor, eu fui entretecido debaixo dos teus olhos no ventre da minha mãe. Sim, eu sou especial, única, exclusiva, sou uma filha de Deus e você também. Você é especial, você é exclusiva, você é única ou único diante de Deus. Então você precisa ter essa perspectiva. Esther talvez não tivesse essa perspectiva. A gente não consegue viajar e entender sentimentos de Esther, alguns, né? O sentimento, por exemplo, do medo, da intimidação no momento crucial, a gente percebe nitidamente, mas a gente não consegue ver os outros sentimentos de Esther. A gente não consegue saber se Esther foi de boa vontade, se candidatar ao cargo de rainha, mas ela foi, né? A situação a colocou neste lugar e ela foi. E o livro também fala disso. O livro também fala de um momento muito específico das nossas vidas, quando nós nos encontramos com o querer e o realizar de Deus. No livro de Filipenses 2,13, a palavra de Deus nos diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O que significa isso? Significa que há coisas em você, há qualidades, há limitações, fraquezas, há dons, há habilidades em você que foram colocadas em você pelo próprio Deus, com um fim, um propósito muito específico. Esse é o querer de Deus. Então, eu tenho uma facilidade enorme com a área de humanas. Eu gosto de português, eu gosto de história, eu gosto de inglês. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. E tinha a ver com escrita, com fala, com comunicação. Não tinha a ver com exatas, não tinha a ver com as biológicas. Mas Deus colocou em mim um querer. Então, o que eu queria? Eu gostava de matemática? Não. Gente, não gostava de matemática. Esse é o querer. O realizar é aquilo que Deus vai fazer com tudo que Ele colocou em você na obra dele. O querer e o realizar. O querer tem a ver com aquilo que o Senhor gerou em você.
Então eu gostava de português, porque eu já sonhava em escrever livros cristãos. Não, eu não era nem crente, mas eu tinha o querer. Eu gostava de português, eu me interessava em falar bem, eu gostava de escrever, eu amava passar tempo escrevendo. Esse é o querer. E o realizar? O realizar é o tecer de Deus. Aquilo que Deus tem como propósito de vida para nós. Que Ele vai usar o quê? O que Ele mesmo plantou em nós. O que Ele colocou em nós como habilidades e como querer. Esse é o nosso Deus. E este é o livro de Esther. E eu vou percorrer o livro de Esther com você. Vou me deter em algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração quando eu escrevi o livro. E todas as vezes que eu me coloco nesse lugar para reler, eu quero passar e compartilhar com você. Então esteja por aqui e vamos caminhando no livro de Esther, não só neste livro, eu sou a autora, mas o livro de Esther da Bíblia, que o próprio Deus entregou e é também parte dessa carta maravilhosa que Ele deixou para nós. Amém? Então, queridas, você não é mais um na multidão. Você é, sim, uma pessoa-chave para algo que Deus tem a realizar. Às vezes num pequeno núcleo, ou às vezes num ambiente maior, numa proporção gigantesca. Eu não sei, você não sabe, mas o próprio Deus já desenhou. Então confie no Senhor, que você pode ser um fator. Esther foi um fator decisivo na vida dos judeus, decisivo na história dos judeus. Não foi só uma pessoa que salvou os judeus, ela marcou a história do povo judeu. Ela mudou o calendário judio também. E eu posso ser o fator Vanessa para algumas situações, e você também pode ser um fator decisivo para tantas coisas. Basta a gente se colocar neste lugar, no lugar do realizar de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica por aí que essa série de mensagens não acaba, ela continua. Deus abençoe.